Boa tarde, turma animada. E sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho, o último dia do mês de julho e o último dia de aula da semana. Olha que coincidência! O último dia do mês e o último dia de aula da semana. Que maravilha! O próximo sábado, amanhã, é o quê? Mês de agosto. Muito bem. Vamos encerrar a semana, então, com a nossa aula de hoje com língua portuguesa. E hoje iremos conhecer mais uma classe gramatical chamada de preposições. Mas o que seria uma preposição? Preposição é a palavra que liga elos entre si, estabelecendo aí uma relação. A preposição, ele liga palavras e estabelece uma relação de uma palavra com a outra. Vamos conhecer um pouquinho sobre as preposições aí no seu livro, na página 89. Vamos ler aí algumas frases. E temos aí algumas palavras em destaque. O que seriam essas palavras? Vamos descobrir? O projeto que continua até hoje acompanha milhares de pessoas. Veja, até e de. A única coisa que realmente importa é a aptidão social, as relações com outras pessoas. Além de ser fundamental para o bem-estar mental, ter amigos também faz bem ao coração e ao corpo. Em 1937, na Universidade de Harvard, começou o maior estudo já realizado sobre a saúde humana. Então, nós temos algumas palavrinhas em destaque. Na letra A, você vai copiar essas palavrinhas. Na B, quando lidas isoladamente, tem algum significado para você essas palavras? Até, de, com, de, para, sobre. Tem algum significado? Vamos ver aí. Letra C. Observa as palavras, o que você consegue perceber quanto a elas e as expressões que estão próximas delas. Cite um exemplo. O que você consegue perceber? Por exemplo, depois de até, vem o quê? Hoje. Depois de, pessoas. Né? Depois de com, vem outras. Né? Qual é a relação? Né? O que você consegue perceber com relação às palavras e expressões que estão próximas? Porque elas estão no meio. Né? São expressões que estão interligando palavras. Não é verdade? D. Com base nessa observação, é possível dizer que essas palavras destacadas servem para ligar termos de uma frase entre si? Sim ou não? Elas estão interligando termos? Sim ou não? Vamos ver aqui mais uma frase. A única coisa que realmente importa é a sua aptidão social, as suas relações com outras pessoas. Circula os termos que são ligados com a palavra pela palavra com. Então, nós temos aqui as suas relações com outras pessoas. A palavrinha com está ligando que palavras? Então, você vai circular, certo? Na letra B, que relação a palavra com está estabelecendo com os termos? Distância é uma relação de companhia ou uma relação de lugar? Temos aqui mais uma frase, a quarta. Em 1977, na Universidade de Harvard, começou o maior estudo já realizado sobre saúde humana. Então, você vai circular os termos que são ligados pela palavra sobre. Vai circular, vai dizer aqui qual foi a relação que a palavra sobre estabeleceu. Tem aqui mais outra frase, você vai assinalar aqui qual é a relação entre si. Aqui tem uma definição do que é preposição, a palavra que liga termos entre si, estabelecendo uma relação entre eles. Então, temos aqui, né, o que é preposição, a definição. Conheça agora uma lista de palavras que servem para ligar termos entre si e estabelecer relações entre eles. Aqui são as principais preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, des, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Dá até para você decorar essa lista, né, gente?
Na página 91, temos aqui um texto para você ler e preencher as lacunas. Na seção Encontro com a Língua, né? Sempre ao seu lado, você vai preencher esse texto com essas palavrinhas aqui desse quadro, com as preposições, certo? Vai completar esse texto com as preposições. O número 1, sobre esse texto que você leu, que é a história de Ranchico e seu dono, conte o que você achou mais interessante nela. Essa história, gente, de Ranchico e seu dono, ela virou um filme, né? E foi até premiado. Foi uma história muito bonita, certo? Número 3. Em caso afirmativo, conta o seu professor e colega. Então, se você conhece aí essa história, né? Ou se você conhece alguma história parecida, então, comente aqui no grupo, né? Se você conhecia essa história de Ranchico. Inclusive, é uma história bem triste, né, gente? Por que você acha que a história de Ranchico foi contada neste capítulo? O que é que tem a ver essa história, né, de Ranchico, esse cãozinho, e o título do nosso capítulo, que a gente está falando sobre amizade? O que é que tem a ver? Vamos ver aí. Aqui nós temos na página 92, né, uma outra reportagem. Temos aqui o site, né, de onde foi tirado. Empresária cria ONG para distribuir donativos no sertão nordestino. A instituição Amigos do Bem, Alcione de Albanese, implementa melhorias na região. Por Rafael Gonzaga. Aqui você tem uma reportagem, você vai ler essa reportagem e vai responder algumas perguntinhas aqui, tá certo? Vamos ver a reportagem? A consciência da empresária Alcione de Albanese para a necessidade de abraçar causas sociais vem de berço. Sua mãe, Guiomar, atua há anos no auxílio a 11 creches na periferia da capital, onde são atendidas cerca de 2.000 crianças. Em 1993, Alcione resolveu criar a própria trajetória no voluntariado. Na ocasião, ela juntou-se a um grupo de 20 amigos e viajou para o sertão nordestino, a fim de doar alimentos, roupas e brinquedos a famílias carentes. A iniciativa virou o ponto de partida para a criação, naquele mesmo ano, da Amigos do Bem, ONG que recolhe donativos e recursos para ser usados em melhorias naquela região. De lá para cá, o empreendimento construiu 380 casas, 112 cisternas e com 1,2 milhões de litros de água, distribuídos por ano. Na área da educação, atendeu cerca de 10.000 crianças e adolescentes, com acompanhamento escolar e cursos profissionalizantes, o que ajudou a encaminhar 150 jovens à universidade. Entre outras benfeitorias de infraestrutura e saúde, essas ações conjuntas já tiveram impactos na vida de 60.000 brasileiros. Estamos quebrando um ciclo secular de miséria, abandono e analfabetismo, afirma a responsável pela iniciativa. Com a participação de 5.000 voluntários, a instituição também foi responsável pela criação de 800 frentes de trabalhos em setores como artesanato e o cultivo de caju. É um texto de Rafael Gonzaga, né, sobre a empresária que cria uma ONG para distribuir donativos no sertão nordestino. O que é uma ONG? É a sigla de Organização Não Governamental, donativo, que é doação, e cisterna, que é o reservatório de águas da chuva, o poço. Aqui na primeira questão, você vai copiar aqui, né, palavras que você não conhecia aqui no texto. Tem alguma palavra que você não conhecia? Você coloca aqui. Qual o título do texto que você leu? O título da reportagem, está bem claro. Qual é o subtítulo? Também está bem claro no texto. Quem é o autor do texto? Quem foi que escreveu? Quem descreveu o que se pede? Quando, em que veículo o texto foi publicado? Onde está sendo publicado esse texto? Você encontra aí, na leitura do texto, né? Você vê onde foi publicado. Em que outro veículo poderia ter sido publicado esse texto, e se tratando de uma reportagem? Na página 94, de que o texto trata? Ou seja, qual é a sua temática principal? Qual é o seu foco? Qual é o seu assunto dessa reportagem?
O sétimo, responda. Aqui é só para conversar, tá, gente? Você sabe o que é uma organização não governamental? Converse com seu professor, né, e colegas a respeito disso. Alguém aqui já ouviu falar em uma ONG, uma organização que não é do governo, e sim são pessoas, né, que fazem um trabalho solidário? Alguém já ouviu falar nisso? Poderia compartilhar aí conosco? Por exemplo, aqui em Águas Belas, nós temos uma associação, né, sobre animais de rua, que é a AME, né? É um tipo de ONG. Nós temos também, aqui em Águas Belas, nós temos o abrigo do idoso, né? É um lar, né? Uma casa para idoso, né? É um trabalho voluntário que não tem fins lucrativos, é um trabalho voluntário para ajudar aquelas pessoas, né, que recebem donativos, para ajudar aquelas pessoas idosas que ali estão. Na letra B, você conhece alguém ou alguma instituição que realiza um trabalho parecido como o do Amigos do Bem? Em caso afirmativo, conte um pouco a respeito disso. Então, eu falei de alguns casos aqui em Águas Belas. Você conhece outros casos que poderia compartilhar conosco, né? ONG, gente, são uma organização de pessoas, né, voluntárias que fazem um trabalho social sem nenhum fim lucrativo. Você conhece algum trabalho social voluntário assim? Qual é a sua opinião sobre esse tipo de trabalho? O que você acha dessas pessoas que fazem esse trabalho voluntário, né? Nós temos também grupos, serviços sociais na igreja, como a Pastoral da Criança, né, que faz um trabalho solidário com as crianças carentes, né, faz esse acompanhamento com as crianças que têm crianças carentes que passam por necessidade na cidade. Então, esse trabalho voluntariado também é uma ação social, não é? Oitavo, além das falas dos autores, o texto traz declaração de outras pessoas, sim ou não? Esse texto que você leu traz declaração sobre de outras pessoas? Continuando aqui. Em caso afirmativo, de quem? Quais são as declarações que são faladas nesse texto? Em caso afirmativo, de quem são essas declarações? O que é que ele ou ela diz, né, no texto sobre o assunto que está sendo falado? O que você observou para responder as questões A e B? Foi que você observou aí no texto para você responder isso aqui? E na página 95, para encerrar, aliás, nós vamos ficar até aqui na página 94, ok?